revisor ortotipográfico, que é aquilo que é exigido, portanto, a todos os profissionais que estão aqui. Ele não só tem que incidir o seu olhar sobre o texto nos aspectos da linguística, mas também da forma da formatação dos textos, como é que eles têm, como é que eles estão estabelecidos e se eles estão em conformidade com os critérios que são distribuídos para a execução das diversas obras em que as pessoas estão envolvidas. Eu resumi aqui em 3 aspectos uma definição de livro, que é um conjunto de cadernos. Isso em artes gráficas, quando se fala de cadernos, fala-se de uma folha que é impressa e depois é dobrada. Depois as dobras consecutivas é que formam um caderno. A junção desses cadernos é que forma um livro. E, portanto, quando se fala aqui de cadernos, depois esta definição está estabelecida pela ISBN, diz que é 45 páginas, portanto tem que ser um número de 45 páginas. O ISO diz que é 48, mas é pouco importante isso aí. Interessa só termos a ideia de que é um suporte de signos, num processo de inscrição com significado, é uma criação no âmbito da comunicação, que reproduz conteúdos informativos para distribuição e conservação. Ora, este suporte físico tem um formato. Ora, vocês têm isso em mãos, mas já agora também, se tiver ali, ajuda talvez. Está de pernas para o ar, não é? Ou 75, não sei. Já dá. Só falta este bocadinho. Só falta um bocadinho para tem as pessoas. Portanto, aquela delimitação ali é para dar a ideia do que é o formato. O formato é os valores, a altura e a largura de uma página. Portanto, é esse retângulo que se chama página. Dentro da página, a parte que tem o conteúdo, é o que nós chamamos na gíria gráfica a mancha. Quer a página, quer a mancha tem uma medida. A diferença da medida entre a mancha e a página é o que resulta para as margens. A forma de estabelecer as margens, isso são aspectos técnicos que num curso mais alargado se podia, porque há técnicas para definir isso. Depois são as questões relacionadas com as cabeças, se a página leva cabeça, se leva rodapé, se a numeração vai em rodapé, se vai na cabeça. As páginas pares e ímpares. Normalmente as páginas pares, quando leva cabeças, vai o nome da obra e na página ímpar vai o número do capítulo ou do autor. Quer dizer, isto são convenções que hoje em dia não podemos estar muito agarrados a elas, porque a criatividade dos designers tem alterado isto tudo e temos de ter uma certa abertura e não ficar assim muito fidelizados a isto como se isto fosse um produto acabado. E nesse aspecto, deixa cá ver, temos na questão do livro, agora temos aqui uma apresentação, por exemplo, de uma... São alguns nomes técnicos que os encadernadores... É um vocabulário mais próprio dos encadernadores do que propriamente do comum, até dos profissionais das artes gráficas. É aqui a apresentação de uma página onde tem... Eu não consigo meter isto tudo aqui dentro, mas as pessoas têm isso em mãos, não é? Têm isso em mãos. Isto é um livro encadernado. E portanto, a parte da esquerda, onde está a lombada, toda a gente sabe o que é a lombada, lombada ou lombo também se diz assim, tem umas nervurazinhas, aqui assim, são os efeitos, normalmente é neste espaço entre nervuras que se põe o nome do autor, o nome do livro, a coleção, etc. Depois aquela partezinha de cima, que normalmente é um tecido, que chama coifa. Depois é o corte da cabeça, o pé de página, isto é uma projeção de um exemplo de uma meia encadernação.
em carneira. Nota-se aqui, é meia porque vem só até aqui, tem os cantos. Se fosse inteira de carneira, também usa-se essa expressão, seria a totalidade da capa. Depois tem as guardas, que ainda se vêem ali, que são aquelas folhas em branco, normalmente numa obra encadernada, até vão numa cor diferente. E depois a pasta inferior, que é a contracapa. E nós vamos passar assim, como gato sobre brasas, de forma a não perder muito tempo nisso, só para ficarmos com uma ideia. E pá, francamente, isto está mesmo tudo a voltar aqui. Pronto, na terceira página temos uma explicação do livro no seu aspecto físico. O livro pode ser físico, que é, portanto, o exemplo que demos atrás, ou pode ser virtual, nos tempos modernos já. Os e-books é o caso de um livro virtual. Os conteúdos são organizados de uma forma muito coerente e harmoniosa e estruturada. Só o texto ou também com ilustrações, com gráficos, com quadros, e tudo isto todos nós conhecemos, ainda mais sendo gente da academia. Portanto, o objeto deste produto e a quem se destina, também todos sabem, é mais evidente. E a organização dos conteúdos pode ser feita de vários modos e pode contemplar diversas partes. Um livro pode ser um volume, pode ser vários volumes, e dentro dos volumes, os próprios volumes, se tiverem aspectos que podem ser tratados à parte, pode tomar o nome de tomo. Portanto, quer dizer que um volume pode ter vários tomos, assim como também um tomo pode ter vários volumes. Normalmente os aspectos mais correntes da forma como se divide um livro estão expostos aí na parte final, naquele elenco. É o rosto, a ficha técnica, a dedicatória, o agradecimento, o sumário. Pode substituir o índice, normalmente nos livros técnicos usa-se o sumário no início do livro, que às vezes até é bem desenvolvido, indicando quais são as matérias e de forma a ir logo diretamente aos capítulos, ou nas obras assim de âmbito geral, normalmente remete-se a um índice geral no fim e às vezes os índices depois podem ser especificados. Tem o prefácio, ou antefácio, a advertência, a introdução, e depois tem o corpus textual, que se pode dividir em partes, em capítulos, com imagens, com ou sem cortinas. A cortina, sabe que são títulos que normalmente existem. As partes do livro, para dar um certo destaque a uma parte do livro, normalmente estabelece uma página que só tem o título e no verso branco. Em vocabulário de artes gráficas diz que é uma cortina. Portanto, também todos já devem ter parado com isso. E no final pode haver lugar a um pós-fácio. E depois a bibliografia, os anexos, um glossário e os vários índices, que é geral, analítico, de assuntos, termos onomáticos, toponómicos, etnográficos, geográficos, hidrográficos, etc. Em suma, é bom de reterem isso, porque são nomes que quem vai lidar com o mundo gráfico, a todo momento vai deparar-se com este vocabulário. E então, de seguida, penso que podemos entrar no segundo momento, que é o do revisor propriamente dito. E agora vamos distribuir aqui mais umas folhinhas, não se importa. Aqui pretende-se, portanto, em que consiste o trabalho de revisão? Há diversos tipos de revisão. Há a revisão literária, a revisão técnica e a revisão ortotipográfica. A revisão literária normalmente é feita por especialistas da língua. A revisão técnica é reservada aos indivíduos que dominam os conteúdos de um livro.
E a revisão ortotipográfica é aquilo que antigamente se chamava, nas ideográficas, os matagralhas. É só aqueles que procuram só as palavras mal escritas, erros de ortografia. E, portanto, como devem calcular, são exigências de diversa natureza conforme o trabalho que é confiado a um revisor destes. Identificar e corrigir erros ortográficos, erros de sintaxe, propriedade linguística, o uso das palavras ou expressões estranhas à língua, a propriedade vocabular, o uso de palavras ou expressões adequadas ao conteúdo, tema, matéria, nível literário, e os erros ortotipográficos são aqueles que estão relacionados com o produto final e, portanto, os aspectos têm que ver com a exigência da tipografia. Que qualidades é que se exigem a um revisor? A primeira qualidade é o que se exige normalmente a qualquer profissional, é que seja competente. E isto é muito abrangente. Competência, o que é isso, a competência? E nas artes, portanto, para um revisor, o máximo da competência é sempre pouco. E escusado será falar dos conhecimentos portugueses falado e escrito, pelo menos para nós. Ele deve ter também um segundo aspecto, que será o domínio perfeito do manuseio dos instrumentos de apoio. Aqui neste espaço, acho que isto até era evitado dizer que se deve saber consultar uma enciclopédia, um dicionário, etc. Ele deve ter disponibilidade, deve ter a possibilidade de poder, conforme a exigência do trabalho, poder ter acesso a dicionários de diversa ordem, os etimológicos, onomásticos, os temáticos, os estilísticos, de verbos conjugados. Não se pode ser revisor sem estes instrumentos, não é possível. Aqui acho que é um lugar privilegiadíssimo, porque isso tudo existe. Felizmente também na empresa onde eu trabalho, eu tenho me esforçado e também temos bons instrumentos de trabalho. Depois, um terceiro aspecto, que é o domínio perfeito do uso dos auxiliares de correção. E aqui é que vamos entrar concretamente nos sinais convencionais para fazer uma correção de um texto, e que se dividem em chamadas e indicadores. As chamadas são os sinais que nós inscrevemos no texto, e o indicador é, portanto, a instrução que se dá à margem acerca do que é que se pretende com aquele sinal. De seguida, depois já passamos a isso, e há um quarto aspecto que eu penso que este é basilar para um revisor, que é o respeito. Já explico o que é isto do respeito, e a humildade. E também vou explicar o que é humildade para um revisor. O respeito aqui é o respeito absoluto pelo texto e pelo autor ou tradutor, por qualquer dos textos, seja de um autor, portanto, o que produziu o texto que temos em mão, seja o tradutor, qualquer deles são autores. E, portanto, o respeito absoluto. O texto não é do revisor, o texto é do autor ou do tradutor. Portanto, o revisor não pode invocar-se o direito de mexer num texto porque acha que está mal escrito, por exemplo. Porque acha que não é assim que se diz. E, portanto, aí ele tem que ter respeito, o respeito muito, muito grande pelo texto. É conveniente conhecerem, para evitar conflitos, e eu depois já vou falar dos conflitos, para evitar conflitos que são permanentes entre o revisor e os autores, é conveniente que um revisor, antes de pegar numa obra, conheça o autor. Ou conheça o autor ou conheça o tradutor. Para perceber o que é que ele quer, o que é que se exige do revisor, nesse caso. Porque o laço mais importante para estabelecer a confiança é as pessoas conhecerem-se. E se conhecerem, acabam por criar um espaço de diálogo e de conforto, pode-se dizer assim, e que vai facilitar a tarefa daí para a frente. De forma a evitar as questões dos autores não admitem. Há autores que não admitem correções nos textos, têm muita dificuldade em permitir isso, não aceitam. Eu, por exemplo, tenho muita. Quer dizer, já tive lutas há muitos anos, porque eu sou muito virgulador. Eu, concretamente, numa ocasião, na Vega, fiz colaboração na editorial Vega,
Um dia entrei e o disse, o Assírio, vem cá, não sei o quê, tenho um problema aqui com o editor, com o autor, porque não sei o quê, porque lhe encheste o texto de vírgulas, ele não quer as vírgulas, porque corta o ritmo das palavras. E eu concordo, mas isso são conhecimentos, depois eu, ao longo do tempo eu percebi que ele até tinha razão. Há circunstâncias em que há vírgulas que são obrigatórias, há vírgulas que são dispensáveis, e há autores que neste caso utilizam muitas vírgulas e há autores que não querem as vírgulas. E aí, às vezes, cria-se um espaço de conflito. Agora, os conflitos de diversa ordem, eu conheço um indivíduo, por exemplo, que recebeu uma ocasião, uma carta do autor que dizia: não tolero que me corrigiu, até escrevi aqui, porque estão as palavrinhas todas que lá estavam. Não tolero que me corrija, ainda que esteja mal escrito, mesmo que contenha disparates, eu quero que se faça assim. Eu sei bem o que faço, e isso está conforme. E perante uma situação destas, o que é que a gente faz? Vai falar com alguém que está por cima, claro. Um outro caso caricato, este aconteceu aqui mais ou menos há um ano, é de alguém, era uma engenheira, que já lia textos há muito tempo, dizia ela, mas dos amigos, não profissionalmente. E criámos aí um problema qualquer com uma palavra, e até tinha a impressão que era por causa do bem-aja. Se o bem-aja levava IFA, não levava IFA, não era assim uma história. E eu fui buscar o dicionário, depois de ter falado pelo telefone, ter ela não sei quanto e tal, e não sei. Bem, a uma certa hora ela foi lá, tirando desaguisada acerca de uma série de questões, e a uma certa hora disse: olha, já não tenho, desculpe que diga, mas eu já estou perdendo muito tempo, eu não consigo, estou nervoso, já estou impaciente, e eu já não tenho argumentos. Os argumentos que eu tenho são o dicionário. E fui buscar o dicionário. Fui buscar o dicionário, mostrei, mostra o dicionário. E mostrei-lhe o dicionário. E agora vocês vão ver o que é que acontece. Qual é a data deste dicionário? Não há hipótese. Como é que é possível falar com uma pessoa assim que já está a pôr em causa o dicionário? A língua evolui e é viva, mas também não é assim. Também não é assim. Traga aí uma outra situação. Eu acho que estes aspectos caricatos da revisão é importante falar deles. É importante falar deles, a gente ter consciência deles, porque eles ajudam a perceberem. Eu tinha isto para aqui. Tenho aqui um texto antigo. Porque as histórias são aspectos que é da aprendizagem da forma de comportamento do revisor. Olha, diz ali, casos anedóticos, mas verídicos da revisão. São 4 casos. Em qualquer dos casos, qualquer deles são muito interessantes. Uma tradutora profissional, num livro sobre animais, escreveu uma frase do género: não se deve levar um gato à praia, porque o gato detesta a praia, ao contrário dos cães, que gostam de fazer amor na praia. As provas foram revistas 2 vezes consecutivas por uma revisora já de idade, que achou tudo muito normal. Henrique Barbosa tinha um gato há pouco tempo e quando o livro lhe foi parar às mãos teve curiosidade em saber se podia levar o felino à praia. Ao deparar-se com esta frase, traduzida de uma edição francesa, estranhou o conteúdo e decidiu consultar o original, onde afinal o que estava escrito era que os cães gostam de brincar na praia. Portanto, quer dizer, o domínio do francês não era propriamente a especialidade do revisor. E então, isso deve ser assim. Agora, uma outra história. Um revisor com 30 anos de profissão. Tomem bem. Os 30 anos de profissão de um revisor é das coisas boas e das coisas más que pode acontecer a um revisor, porque depois cria o excesso de confiança. Quer dizer, domínio, já cá há muito tempo, e não sei o quê, já conheci muita gente, etc. E tal. E eu digo isso assim, bem em voz alta, para eu entranhar isso em mim também. E então diz assim, o revisor com 30 anos de profissão, ao ler um romance traduzido de um autor do prestígio, encontrou a palavra brutalista. Consultou o dicionário e não viu qualquer registro desta expressão.
E o nosso amigo não tem mais. Se a palavra não está no dicionário, é porque está mal escrita. E esquece que há dicionários de um volume e há dicionários que têm 12 volumes, não é? Então o que é que acontece? Consultou o dicionário, não encontrou, concluiu então que havia um erro e decidiu tratar por rude. Em vez de ser brutalista, pôs rude. Ora, o sentido do livro ficou completamente modificado, porque afinal o autor referia-se a uma tendência da arte moderna, designada por arte bruta. Está vendo? Ele perdeu uma oportunidade de não passar por ignorante, não é? E nós passamos com excesso de confiança que às vezes temos na forma de tratar os textos, pela falta de respeito que temos para com os textos, e quando falta respeito aos textos, falta respeito a quem os produz, é claro. O Virgílio Ferreira também tem uma outra que essa é muito interessante. Num dos seus livros descrevia a ação de uma personagem que se dirigiu à casa de banho, lavou as mãos e o resto. O revisor não, na sua boa fé, então lavou o resto. Acho que o autor não ia pôr uma coisa assim, lavou o rosto. Está claro, o Virgílio Ferreira foi lá, a editora aberta, a reclamar que é mesmo o resto que ele lavou. E agora esta última história, esta então é mais caricata. Um colaborador literário andava num conflito com o revisor sobre a palavra caiu. Então foi ao gabinete da diretora literária e perguntou: doutora, a palavra caiu é ou não com acento? A diretora respondeu que era sem acento. O colaborador fechou a porta, mas não ficou muito convencido. Abriu novamente e perguntou: doutora, mas se for caiu para trás, tem acento? Portanto, acho que este anedotário, que é um anedotário fundado na realidade e na vida corrente de um revisor, serve bem de aviso para os cuidados que um revisor deve ter e como é dizer, o arame, o fio, onde ele está sempre em equilíbrio. Não o excesso de... Peço desculpa a vocês. O excesso de confiança é mau. Agora, o aspecto... a dúvida constante. E está associado a essa característica que o revisor deve ter, a dúvida constante e a humildade. A dúvida constante e a humildade estão muito ligadas, porque é nunca confiar demasiado nos próprios conhecimentos. Excesso, neste campo, é a primeira causa de erros da revisão. O caso do Virgílio Ferreira, por exemplo, que falámos. O recurso constante é uma outra virtude que deve ser cultivada. E o recurso constante é ser, não se deve poupar o esforço de consultar, voltar a consultar e não confiar demais na memória. Qualquer um de nós, alguns que tenham mais experiência de rever textos, devem saber bem que às vezes numa hora, 2 horas, vamos consultar a mesma palavra ao dicionário, porque entretanto já não sei se vi bem e volta atrás outra vez. E acontece com vocês, já aconteceu consigo também. Não é? Fazer o exercício constante da virtude da dúvida. É o único caso onde eu sei que a dúvida é uma virtude. É como para o revisor, a dúvida é uma virtude. É a virtude da incerteza. A memória precisa é perdular e leviana. Isto precisa, entre aspas, como é lógico. É aquela que a gente tem a certeza. Pronto, isto é que na tropa dizia-se assim: só há acidentes com armas de fogo, armas descarregadas. Parece um contraste, mas é aquilo que é suposto estar descarregado. Não é? A memória intuitiva visual é um auxiliar precioso. Quantas vezes pegamos num texto e vimos uma palavra mal escrita, já nem vemos onde é que ela está, mas a memória visual captou. Está por ali, eu vi, está aqui uma palavra mal escrita, não sei aonde, volta atrás e lá vai encontrá-la. Acontece frequentemente. Essa memória visual, essa realmente é amiga do revisor. Agora, aquela memória precisa, quer dizer, eu já sei, já vi isto muita vez,
E realmente essa memória é uma memória leviana e perdulária. As condições, está claro, a gente para trabalhar tem que ter condições. Não sei se vou atingir aqui o professor, acho que não, porque há condições aos seus funcionários. As condições para um bom ambiente de revisão é a luz. A luz natural ou clara e indireta. É o silêncio absoluto. Não venham cá com música de fundo, que eu não vou nessa. Os iPhone, coisinhas nos ouvidos, não sei. Isso não, desculpa, não sei se há alguém aqui que trabalha assim, mas isso é distrativo. Não é distrativo, não há hipótese. É absoluto, absoluto, o silêncio é absoluto. Absoluto, como dizia o professor aqui há tempos na última ação, que dizia que não, quer fumar o cigarro, quer não sei o quê, vai lá fora. É exato. A secretária e a cadeira, como é lógico, a cadeira com posicionamento confortável, de forma a ser ajustável. E os instrumentos de consulta abundantes e diversificados. Os instrumentos de trabalho, é escusado de falar, das canetas, das borrachas e das esferográficas. E da internet, é um instrumento, hoje, para um revisor, é muito importante ter a internet. Para já também evita levantar-se muitas vezes para ir ali à enciclopédia, porque, apesar de tudo, eu confio na Wikipédia. Não sei se vocês qual é que têm a opinião sobre isso. Não, confio, é preciso ver o que é que eu lá vou procurar, não é? Acho que está melhor do que estava. Por exemplo, se eu quiser saber sobre Bento XVI, qual é que é o número de Papa, eu vou à Wikipédia, de certeza que está bem. Ou qual foi o Papa que realmente renunciou, está lá na Wikipédia também, acho que aquilo está bem, não sei. Portanto, é confiar. Agora, se fosse o caso de uma revisão em que eu tivesse que certificar-me aquela data, isso já não chegava. Já teria que ir a esse, já teria que ir à enciclopédia, já tinha que checar, desculpem o calão. O brasileirismo. Um revisor não devia usar esse termo, mas eu porque eu não me confesso. E agora uma outra coisa, e eu acho que esta é das mais importantes, são as pausas amiudadas. Não venham lá com a história de que eu estive aqui sem me levantar 3 horas porque a última hora e meia foi dolorosa. Hora e meia, 2 horas ao máximo, as pessoas têm que se levantar. Estes músculos têm que mexer os olhos, têm que mexer as pernas e têm que beber água ou qualquer coisa assim. Portanto, as pausas amiudadas são muito importantes. E agora... Obrigado. E agora, acho que podemos então começar a tratar do terceiro aspecto, que são os sinais convencionais. Olha, eu só queria dizer mais uma coisa em relação à revisão, em relação aos autores. A pior coisa que nos pode acontecer, e quem tem experiência, seja autor que esteja aqui, ou seja revisor que tenha contratado com o autor, é mandar uma prova aos autores, para eles a reverem. É uma desgraça completa. Eu só lhes vou deixar em mãos uma prova revista por um autor. E são só as bodas de prata de rosas da Santa Teresinha. Uma prova revista por um autor. Já não trazendo uma página do Camilo Castelo Branco, que tem aquelas edições facsimiladas, e tenho a impressão que o Cesário Verde também, que aquilo é uma desgraça completa. Portanto, nunca deixem provas irem para os autores. O autor entregou, acabou. Ora, estes são alguns dos sinais convencionais usados na correção de textos. Quem é que inventou estes sinais? Eu não encontrei autor em lado nenhum mencionado. Aliás, todos os livros que eu tenho sobre o assunto, eu vou, no fim, entregar uma bibliografia bastante boa para um revisor. Portanto, e os livros que eu encontrei, não há um autor que tenha dito, olha, foi esse que inventou os sinais. Acho que isto é a prática do bem fazer. Portanto, encontra-se estes sinais valem na Inglaterra, tem aí pela imprensa nacional, dado as instruções para os profissionais. A imprensa nacional é desde
sei lá, Marcas de Pombal. século não sei quantos, é a empresa de referência para os gráficos. Portanto, a forma de fazer, a forma de as maiúsculas, as minúsculas, não sei o quê, os hífenes, não sei quantos e tal, tudo isso era a imprensa nacional. Só que, curiosamente, não há um manual da imprensa nacional. Fui convidado para fazer revisões lá na imprensa nacional como freelancer. E está claro, tive que fazer prova lá para justificar que merecia ser subadjudicado um trabalho. E a primeira coisa que deram foi isto. Que são instruções, regras a seguir por compositores e revisores de imprensa nacional, coligidas e anotadas por Artur de Sousa Gomes, etc. E isto é de tal forma completa, na altura, agora precisaria de ser outra vez melhor, está bem dividido, portanto tem ali inicialmente ordem alfabética, as abreviaturas, etc. As citações, as concordâncias dos adjetivos com o substantivo, do verbo com o sujeito, as cores, a divisão das palavras, regras tipográficas e regras gramaticais. Porque há sempre também fazia confusão a divisão silábica. A divisão silábica é uma na linguística, outra coisa é a divisão na tipografia. Não se divide da mesma maneira. A sílaba, por exemplo, duas vogais nunca se dividem. Embora sejam duas sílabas, elas nunca se devem dividir. Nunca se deve deixar uma sílaba de duas letras a terminar uma linha. Nunca se deve deixar uma sílaba de duas letras a começar uma linha. Nunca se pode deixar no final do parágrafo o número de letras inferiores à abertura de parágrafo. E são todos aspectos ortotipográficos que são impostos pelos conceitos dos critérios das artes gráficas. E isso estava tudo explanado neste livrinho. O alfabeto grego, olha, está vendo aqui, emprego do itálico, o emprego das maiúsculas iniciais, está claro, agora o novo acordo já veio alterar isso tudo. Portanto, tudo, ou quase tudo, precisava ser. Os estrangeirismos e emprego da numeração romana, as línguas estrangeiras. Isto vinha a propósito de que não se conhece o autor desta sinalética, destes sinais convencionais, porque eles são todos usados, olha, no francês, e explica como é que se revê um texto em francês, no inglês, no alemão, no italiano, no espanhol e no grego. Portanto, esta era a empresa de referência para os gráficos e de uma certa maneira isto acabava, o pessoal tirava fotocópias, naquela altura não era bem fotocópias, era o xerox, não sei o quê, e passava de mão em mão porque não havia livros, pronto, era isso, em suma. Agora, eu pus aqui, está claro, estes sinais convencionais, apesar de não saber o autor, eles estão aceitos na comunidade internacional, nos âmbitos onde se fabricam livros e onde se tratam de textos. Mas eles estão de tal forma consignados que a NEP, a Norma Permanente 61 de 1987, tem lá, portanto, é oficial. Não sei se é uma secretaria ou que é da qualidade, é que trata disso e é que imita as NEPs com a forma como se devem utilizar os sinais, inclusive também como é que se devem fazer citações, e as citações relativas a livros, a revistas, a e-books, a não sei o quê, essa coisa toda. Ora, os exemplos das chamadas, temos aqui o A, que é uma barrazinha colocada no local onde se pretende fazer uma correção, o B, que envolve uma palavra ou uma frase, o C, para indicar alguma coisa que está mal escrita e o que é que se pretende naquele lugar que seja escrito ou corrigido, o D é o sinal para indicação de que aquela linha deve ser recolhida, abertura de parágrafo. O E é precisamente criar um espaço, criar um parágrafo no meio do texto. Portanto, o sinal, embora sejam dois sinais para dizer o mesmo, o D e o E, um é no início do texto, o outro é no meio do texto. O F é anteposição ou suposição
ou pós-posição de palavras. O G é de letras. O H é para recolher o texto. E o I é para trazer para a margem. Depois eu escolhi aqueles 10, mas há mais, porque depois vou deixar aí um mapa bem extenso e também uma quantidade de folhinhas com os mais diversos exemplos, e eu penso que abrange quase tudo o que tem que ver com a correção e que depois a qualquer momento vocês em casa podem, ou durante o trabalho, organizar uma pastazinha, como eu faço assim, além do meu vaso médico. E depois o exemplo dos indicadores. O número 1, aquilo como é que é dizer? Vocês encontram um exemplo nas assinaturas. A gente, pela assinatura do indivíduo, vê se o indivíduo é um indivíduo avançado, não é? Ou se é um indivíduo ainda bem, assim, um pouco contido. A assinatura denuncia isso. Este número 1, este sinal de anulação, é um sinal de um profissional que já tem muito tempo. Porque normalmente também se vê fazer um deltazinho, assim bem desenhado, também é uma forma, ou fazer um D traçado. Portanto, há diversas formas de fazer aquele sinal. O 2 é para inserir espaço. O 3 é para retirar e unir. O 4 é circundar qualquer informação que se queira dar, que está, por exemplo, no 5, um exemplo que é ver original. Se houver um salto, se verifica, não se percebe o texto, tem que se dar indicação para ver o original. O 6 é o sinal de parágrafo. O 7 são linhas verticais que se colocam normalmente numa linha cujo espaciamento entre palavras é irregular. Colocam-se aquelas barrazinhas, repetem-se na margem, para mandar regular os espaços. O 8 é um sublinhado. O sublinhado normalmente é itálico. Os 2 tracinhos por baixo de uma palavra significa que devem ser escritos com versaletes. E o 10 é 3 linhazinhas paralelas. Significa que deve ser escrito em maiúsculas, caixa alta ou versais. O que é que são versais? Versais, São os irmãos mais velhos dos versaletes. versais são maiúsculas. Tá bem. As maiúsculas são versais. Os versaletes é a letra maiúscula. Ou caixa alta. Caixa alta é já do vocabulário das artes gráficas, não, da tipografia. E com certeza há aqui colegas que já sabem o que era, porque é que chama caixa alta e porque é que chama caixa baixa. Não sei se vale a pena explicar. Explico? Pronto. Vocês, não sei se já alguma vez passaram numa tipografia daquelas antigas, que até sob a máquina de galinha e tiveram a curiosidade de olhar. Normalmente há um cavalete de madeira com uns cacifezinhos, com muitos cacifezinhos. Em cada cacifezinho tem uma letra. Está claro, e aquilo não é de forma aleatória, aprende-se, os primeiros passos na tipografia que um aprendiz tinha, além de varrer o chão, era aprender a caixa, chamava-se aprender a caixa. E eu ainda sei a caixa de cor, A, B, C, D, R, I, era assim. Os cacifezinhos, conforme o número de letras que a língua utiliza, eram maiores ou menores. Por exemplo, a letra E era um cacife grande, a letra A era um cacife grande, mas a letra I já era mais pequena. E aí até se percebia bem o uso das letras, aquelas que eram mais usadas ou não na linguagem. A parte de baixo desse cavalete, com essas caixinhas, a parte de baixo eram as minúsculas. Por isso diz caixa baixa, as minúsculas. Caixa baixa. Então, quando diz caixa alta, é a parte de cima dessa caixa é que estavam as maiúsculas. E isso depois transferiu, quer dizer, teve essa transferência para o vocabulário, e portanto a dizer isto é em caixa alta, portanto é nas maiúsculas. É só uma curiosidade, hoje já não se diz isso. Mas a gente pode chegar a qualquer lado e ouvir falar em caixa alta, pelo menos fica com a ideia. E agora, deixa-me lá ver as horas, como é que é? E quando se quer dar sinal de minúsculas, não há? Minúsculas é caixa, não, porque é suposto que é o normal. Está bem.
É só o que é diferente do normal, é assim, curiosamente, também, para identificar a fonte, se é itálico, se é normal, se é bold, negra ou negrita, são tudo palavrões que se usam para dizer disse redondo, aquilo que é normal. Portanto, quando carregamos aí aparece uma fonte para escrever, a não ser que o programa esteja, portanto, preparado para ser de outra forma. O que acontece numa situação normal é que aquela fonte está no tipo redondo, que se chama redondo. Chama-se redondo independentemente da fonte, porque depois há as fontes que são com serifa, fontes sem serifa, mas isso é o mais complicado. Não complicado não é, só que não dá para estar agora aqui a explicar. E então, o que é redondo é o normal. Depois é o itálico, depois há o negro, e aí o negro pode ter diversos nomes, que é negro, bold, normando, quer dizer tudo a mesma coisa. E esse negro, bold ou normando, pode ser italizado também. E, portanto, é mais uma variante. É o uso destas variantes é que permitem estabelecer uma hierarquia na titulagem de um texto. As maiúsculas, as versaletes, as maiúsculas oversize, as versaletes, os bolds, o bold itálico e o sublinhado. Quer dizer, já havia aqui umas 5 ou 6 patamares, não é, nessa hierarquia. Porque o texto tem os títulos, os subtítulos, os subtítulos, etc. Todos eles têm que se lhes fazer corresponder um desenho de letra, de forma a perceber-se o que é que está dependente do quê. E é uma das formas. Nos textos muito técnicos, e como tem muitas divisões, eles resolvem isso com uma numeração. 2, não sei o quê. Pronto, é uma forma também de hierarquizar o texto. Agora vamos fazer uma pequenina prova de aplicação, mas não se preocupem que não é para eu rever a prova. Não era preciso. Ora, portanto, a primeira linha era para recolher parágrafo, abrir com parágrafo. Portanto, foi feita a assinalação na margem esquerda, o tal parece um Czinho quadrado, com sinal de parágrafo. A palavra correção é segundo o novo acordo, o C sai fora. Faça a chamada, à esquerda diz que é para anular aquele C. A seguir, D, então DR. Quando o sinal de chamada é o mesmo que se utiliza, nós criamos uma diferença, de forma a que o revisor possa perceber, e então por isso fiz aquela chamada com uma perninha para cima. Estão vendo? Eu vou explicar. Esta, está a ver que tem uma perninha? Essa chamada não estava aí. Portanto, nós temos que criar diferenciação nas chamadas, de forma a que contemple e facilite o trabalho de quem depois vai fazer a emenda. Porque depois, se houver na mesma linha muitas chamadas, às vezes já nem sabe o que é. Então tem que se fazer diferenciar essa chamada, que é a chamada número 1 que está aí, põe uma perninha para cima para a direita, repete ou à margem, a perninha para a direita, ou perninha para baixo à esquerda, ou perninha em cima, ou uma bolinha por cima, criar de forma a que tantas variações quantas as necessárias para se perceber a que é que aquela emenda diz respeito. Estão vendo? Portanto, na segunda linha, praticam era para incluir espaço. Faz a chamada e faz o sinal de cardinal que indica espaço. A palavra imprensa não se justifica estar ali em itálico. Portanto, envolve-a e escreve ao lado que é para passar a redondo. Agora há aqui um aspecto do revisor, tem que ter a sensibilidade para isso. Porquê é que é menor, não é menor e é maior? Quem estiver preocupado só em caçar a gralha, se fosse aquele caso do tal mata-gralhas, ele estava lá, estava bem escrito e avançava. Só que um texto laudatório da função do revisor, dizer que é de menor importância, não faz sentido. É da maior importância. Portanto, a palavra menor está mal. Deve ser maior.
ia mais de responsabilidade. Aquele de deve estar a seguir ao A. A de mais a responsabilidade. E o de é este que eu estou a indicar. Este. Nós pomos o de e põe um sinal de cardinal, que é o de espaço, que é para não confundir com demais. Para se perceber que é uma partícula de. E não é para juntar o de, o e a palavra mais. Antepor neste caso. Responsabilidade tem um hífen ali, o que deve ter ficado numa partição anterior. Isso deve nos acontecer muitas vezes. Aparecerem hífenes no meio do texto. Quer dizer que o texto já teve uma partição diferente da que tem naquele momento. É para sair. Depois aqui, faltas graves, isto somente manifesta. Aqueles espaços não estão regulares. Uns estão mais abertos, outros estão mais fechados. E quando é assim, é preferível pôr ali os tracinhos e dizer regular espaço. Depois temos a abertura de parágrafo aqui. O revisor tipográfico não improvisa. Forma-se. E forma-se. Ali há um A e o reflexo. Falta ali o hífenzinho. Faculdades necessárias. Deve ter sido um indivíduo lá da minha aldeia que escreveu aqui. Com 2 S. Depois, bem por aí abaixo, concorrem também nele circunstâncias e especiais. Tem ali duplo espaço, manterão um espaço, está lá duplo espaço. Pois não conhecimento científico. Não conhecimento científico, isso não liga. Há aqui qualquer coisa. E como eu não tenho um original para confirmar o que é que lá falta, eu faço a anotação ver original. Alguém que o tenha vai consultar e verificar, que é o que normalmente faz a Cristiane. Depois temos aqui, no final, uma informação bibliográfica de onde foi tirado esse texto. In, aquela partícula, aquela proposição latina, o in, o apud, o passim, são sempre grafados em itálico, se a seguir não estiver uma palavra itálica. Porque se estiver, grafam-se em redondo. Todas as locuções ou frases em língua estranha à língua do texto são grafadas em itálico. Isto parece uma contradição, porque é latim. Mas é uma forma de... Como são partículas usadas de uma forma constante nas bibliografias, elas obedecem a uma característica diferente e, portanto, segue assim. Ela, aqui neste caso, ela deveria ser itálica, porque o Manuel Pedro está em redondo, que é o autor. A palavra Pedro foi indicado para serem versaletes. Normalmente, nas bibliografias, normalmente, não é bem normalmente, porque na obra que eu estou a fazer não respeitaram assim. Eu digo, a utilizar os versaletes é nas bibliografias, normalmente, assim é que está bem dito. Mas não é só, porque a bibliografia pode ser feita, o nome do autor em redondo, pura e simplesmente, em versaletes, ou até a quem faça em maiúsculas, em caixa alta. Fica assim muito agressivo ao olhar, mas há quem faça. Depois, a seguir tem correção de provas tipográficas, é o nome da publicação. O nome das publicações vai sempre em itálico, e aqui é que estava a rasteira. Porque emendámos correção na primeira linha, tirámos o C, e porquê é que não tirámos o C aqui em baixo? Exatamente, porque é reproduzir o título que está a ser citado. E ele lá está grafado assim. Não é? Como? Isso é a mesma coisa também para citações, não tem? Exatamente, é a mesma coisa, exatamente. Temos que respeitar. Agora, espera aí um bocadinho. Mas, se fazer perguntas. Sim, sim. A propósito de tentar perceber qual é o limite da intervenção do revisor, por exemplo, neste passo em que o autor escreve a suficiência do pessoal que sabe suprir e salvar todos os inconvenientes. Ora, eu olhar para esta secção, o que eu pensei imediatamente foi: os inconvenientes não se salvam, salva-se alguma coisa dos inconvenientes. Portanto, há aqui uma incorreção, só que não se pode suprir com a aplicação de uma regra de gramática, tem que se mudar o texto. O que é que o revisor faz Nesse caso, lá está, é o acerto inicial que devia ter sido feito com o autor do texto, para saber até que liberdade você tem. Se isso não foi feito, faz aquilo que eu faço nas revisões aqui. Ponho um papelinho e sugiro.
E depois o coordenador há de resolver, está a ver? Agora, de modo próprio, riscar plume e tal, isso é que não se deve fazer. Não se deve fazer na nossa própria proteção também, não é? Isto discute com o coordenador, no caso, e sugere-se e argumenta-se. Isto não é bom português, não fica bem dito, não sei o quê. E alguém que está acima de nós toma a responsabilidade. Agora, nossa obrigação é chamar a atenção. E isso estava muito bem, chamar a atenção, sim. Segundo o meu critério, isto não está bem, não se diz assim. E sugeria que pudesse ser assim. Mas não agredir o texto dessa forma. Pensar um papelinho com a indicação. Na linha tal, sugiro que Está bem? É assim. Depois ali, aquele P, um P, um ponto, está vendo? Página, não sei o que, aquilo nunca se deixa. O P não se deixa, ele tem que ir junto. Portanto, está emendado lá na outra. O outro texto no... Depois ele foi emendado para ficar junto. Da mesma forma, os ordinais, o Bento 16, não se pode. Os ordinais nunca ficam fora do nome. Se for o nome daquele João II, que não dá para pôr um O embaixo, ou passa o Dom João para baixo, ou arranja a maneira de recorrer o texto a passar o ordinal para cima. Mas isso dá indicação, o revisor dá indicação e o indivíduo que vai fazer a emenda tem que fazer. Agora, aqui, eu tinha aqui assinalado as formas diferentes daquele do corte, como é que chama? O delta. O delta grego, são bem à cabeça da dialeto do hebraico. E a pessoa, quando já tem muita prática, até cria uma sinalefa que inclui já as duas situações, que é o que acontece aqui. Aqui, retirar e unir. Estão vendo? Sim. Retirar e acrescentar espaço. E depois a mesma coisa, mas de uma forma separada. Repetir os dois sinais. Em suma, acho que demos o essencial, pelo menos para a pessoa repetir. Posso dizer só uma coisa? Sim, sim. Agora é 10 minutos para fazerem o favor de fazer as perguntas que entenderem e vão guardar isto para recordação. É assim, ali logo no princípio que agora não se vê. Sim. Vais puxar um bocadinho. E os meus? É o primeiro parágrafo. Eu pus uma vírgula entre o E e o entre, porque há uma vírgula depois de imprensa. Eu também. Ou então tira da imprensa. Todavia, a correção de provas é ali uma vírgula, exato. Eu teria posto também, porque a vírgula é entre todas, ou então tirava de imprensa. Ou tirar de imprensa, ou tem que pôr outra lá em cima. Mas seria necessário porque aquilo está no... Sim. Mas isto foi tirado do livrinho de José Pedro Machado, José Pedro Machado ali, um livro que eu tenho ali, e foi copy-paste e pronto. E agora tem aqui uma bibliografia. Isto é o bife. Eu também acrescentei mais uma vírgulinha. Ali a seguir ao porque reunindo as condições e faculdades necessárias. Concorrem. Já tem outra vírgula em baixo também, não é? Exatamente. Sim, porque senão o porque fica separado do predicado que faz referência. Sim. E depois aquele aparentes tetos, quer dizer que o texto não tinha, aqui fui eu que pus assim, eu pus assim porque, pronto, agora estou à espera da resposta, alguém há de... ou então o texto se estiver corrompido podes pôr assim e sim, fazer pode pôr assim, exatamente. Pois é que a frase em si ficou toda. Há mais bibliografia. Espera, calma. Ficou bem detalhado. Quando falou desta coisa do menor importância, eu por acaso pensava que fosse retórica, ou seja... é aquela que se vê menos, mas é que tem mais responsabilidade. Não, aqui era por causa da correção ortográfica, o novo, e depois deixar em baixo. Mas, quer dizer, isto era uma conversa para gente que não é do vosso nível, mas pronto, olha.
Olha, agora, isto é só mais papéis. Isso é a mesma prova, mas já revista numa das suas campanhas pró-republicanas do elemento feminino. Imaginem só, um dos redatores escreveu: a República precisa de mulheres para a causa. A palavra causa. E cama. Era manuscrito, também não tudo manuscrito. Então saiu o tipógrafo e equivocou-se: a República precisa de mulheres para a cama. Além de que há aqui umas histórias muito engraçadas. Por exemplo, quando a República Espanhola mandou aqui o Presidente da República, o filho, visitar Lisboa, num dia em que havia uma grande tourada no Campo Pequeno, e o tipógrafo baralhou aquelas linhas, porque antigamente eram uns lingotezinhos de chumbo, que depois eram montados assim nas palhas, depois levavam tinta por cima e depois era impressa no papel. E aqueles lingotes eram soltos, eram individuais, eles estavam juntos, muitas vezes misturando-se com outra notícia que está ao lado, dava uma salada, e então puseram os filhos em vez de ser os touros que eram toreados, eram os filhos do Presidente da República da Espanha. Muito bem, tendes perguntas? Agradecemos muito. Não,